né? Chegou de viagem, tem muito carinho pelas 2 filhas que ele tem, pela Edna, sua esposa, e essa amizade, ela perdura no tempo. Bem-vindo, viu, pastor? Sem muitas dúvidas. Eu quero orar por você, tá bom? E já te passo a palavra, e sejam todos bem-vindos, irmãos, ok? Oremos. Querido Pai, que privilégio estarmos juntos, buscando a Tua presença ao despertar nesta manhã. Hoje eu sei que o Senhor tem muitas bênçãos escondidas para nós, bênçãos preparadas para aqueles que querem caminhar no plano da fé, no plano do conhecimento do Senhor Jesus, aqueles que querem ser guiados pelo Teu Espírito, aqueles que querem representar a Tua vontade aqui nesta terra. Obrigado por este grupo de irmãos que tem se mantido aí fiéis a estes momentos, a estes encontros. Nós te pedimos que o Senhor use o pastor Adilson uma vez mais, que o Senhor continue abençoando o ministério dele, que é um ministério forjado, um ministério desafiador. Os tempos que nós estamos vivendo são tempos difíceis, e as nossas publicações está profetizado que elas têm um rol muito importante na pregação do Evangelho. E nós louvamos o teu nome pelo ministério que o pastor Adilson tem desenvolvido. Te agradeço pela amizade e carinho que nós temos, desde que trabalhamos juntos por um tempo. E hoje ele está aqui conosco para trazer a palavra. Que o Senhor venha abençoá-lo e abençoar a cada adorador, cada irmão que está presente neste culto. Entregamos nossas vidas nas tuas mãos, Senhor, e nós o fazemos no poderoso nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastor Josias. Um bom dia a cada um de vocês. Não sei se tem alguém aqui que é do Pernambuco, onde eu estava lá ontem. Eu estou no Nordeste do Brasil, no Pernambuco, estive desde a terça-feira passada, e onde eu estava em Trindade, lá na divisa, praticamente com o Piauí. Fizemos uma viagem de 700 quilômetros para retornar até Recife, numa linda história de um homem que teve uma experiência linda com um livro achado no lixo, um pedaço de um livro, O Último Convite, e ele foi para um monte orar, porque Satanás estava pedindo para ele tomar algumas decisões, ele estava entrando no mundo dos Illuminati, como se diz alguns por aí, né? E algumas decisões que Satanás estava fazendo ele levar. E ele tinha tido contato com a Igreja Assembleia de Deus, e ele resolveu ir lá para o mato, orar perto de um lixão. Quando ele sai, ele encontra um livro no chão, um pedaço de um livro tudo sujo. Eu tirei as fotos, vou preparar uma matéria, um seminário sobre isso. E a leitura daquele livro, todo sujo, sem capa, ele foi batizado domingo à noite ali naquele distrito. Então, entre várias atividades de uma semana, nós terminamos com essa linda experiência do poder de Deus na vida de alguém que foi resgatado das mãos do diabo. A alegria que você compareceu nessa manhã é um hábito onde o pastor Josias está com o pastor, fazer esse grupo nas terças-feiras. A gente tentou marcar uma vez, não deu certo, pelas viagens, os fusos horários de alguns países onde nós estamos, mas que bom poder estar aqui com vocês. E me surpreendeu, pastor, que 80% são mulheres, se não for mais, aqui. E eu estou achando que no céu a gente só vai ter mulher. Eu estou preocupado. Eu acho que as mulheres já estão tomando conta da terra, vão tomar conta do céu também. Amém. Bom, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, o capítulo 18, estava chegando ao fim a seca que Elias havia profetizado. A gente conhece bem essa história. Então, nós lemos assim, capítulo 18 de 1 de Reis, e o versículo 41 a 46 diz: Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de chuva.
Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. E disse ao seu moço: olha para o lado do mar. E ele subiu e olhou, e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim por 7 vezes. A 7ª vez, ele se levanta do mar uma nuvem pequena, com a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro, desce para que a chuva não te detenha. E dentro em pouco os céus se enegreceram, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Vamos então orar. Senhor, uma vez mais abrimos a tua palavra. Nós queremos que ela nos alimente ao iniciar esse novo dia em nossa existência. Pedimos ao seu Santo Espírito que fale ao coração de cada um de nós aqui esta manhã em Jesus. Amém. Onde não tem chuva, tem fome. Onde não tem chuva, temos dificuldade de alimentos. Bom, nós vivemos numa região que já começou o período que a chuva já não cai. Pelo menos eu viajo tanto, eu acho que não choveu essa semana aqui. Eu não tive nem tempo de perguntar muito para minha esposa onde, pelo horário que eu cheguei, mas eu acho que não choveu mais. Mas não chove, sem chuva. Agora, veja bem, a região aqui do DF fica sem chover aí uns 4 meses, mais ou menos. Depois começa aquela chuva. Agora, o capítulo 18, o versículo 1 diz assim, olha, muito tempo depois que Elias havia profetizado, depois de tudo, o milagre que Deus fez com ele ali em Serepta, ali com a viúva, depois de muito tempo, e a Bíblia vai determinar, vai dizer o tempo, no 3º ano, 3 anos sem chover. Eu estava olhando lá a transposição do Chico, do São Francisco, do Rio, que vai levando para aquele sertão ali do Pernambuco, só que agora é um período naquela região que ainda tem chuva, mas depois é um período de seca. Agora, 6 meses, 4 meses sem chover, a gente já vê aqui em Brasília tudo seco. Fica tudo seco. Já a nossa vegetação já é pequena. Você vê as gramas aí, você vai para a esplanada, tudo seco, é poeira, seco. 4 meses, agora coloca 8 meses, 12 meses, 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos. E a expressão diz, nenhuma gota, nem orvalho, isso que disse Elias, não vai ter nenhuma gota e nem orvalho vai ter. Agora imagine, sem orvalho. Quando eu vou a Lima é uma cidade, a segunda maior cidade construída no deserto. Lima, quando chove, é uma catástrofe, porque vem um aluvião que eles falam que desce da cordilheira, que é derretimento de gelo com chuva que acontece na cordilheira, e aí morre gente, porque vem pedra, vem tudo. É uma cidade que... Mas você vê que na manhã tem um rocio, como eles falam, tem uma que é essa... Como é que a gente fala? Eu acabei de falar o nome em espanhol, que é a neblina. Orvalho, a neblina. O orvalho, isso. O rocio que é o orvalho. Aí vem cair o orvalho. E esse orvalho, não é? Rega um pouquinho a terra, mas é tudo seco. Você olha para a montanha seca, você anda naquela rua, pera na universidade, tudo seco. É horrível viver num lugar tão seco. Agora, 3 anos. Então, quando não tem chuva, tem o quê? Morte. Fome. Comigo. Tem fome, tem morte. Então Deus disse, no 3º ano, vai, apresente-se a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Está sob o poder de Deus. Partiu Elias, foi apresentar-se a Acabe, e a fome, versículo 2, era extrema. A fome era extrema. Era uma situação complexa. Veja, Elias foi cuidado por Deus.
ali em Querite, o riacho, depois vai lá com a mulher viúva, e nós conhecemos toda a história. Mas todo mundo estava sofrendo, tinha cheiro de morte no ar. Elias estava incomodado com aquilo, afetava as pessoas. A própria viúva diz: a gente vai comer aqui, vai morrer. Estava todo mundo morrendo, as pessoas morrendo, as crianças morrendo, os animais morrendo. Era cheiro de morte por tudo quanto é lado. Então chegou o momento que Deus diz assim: não, eu vou mandar chuva sobre a terra. E vocês conhecem o que veio isso antes, diante do profeta, dos profetas de Baal, Deus se manifesta. Os momentos extremos da vida são momentos que Deus vai se manifestar. As pessoas muitas vezes só conhecem a Deus em momentos extremos. As pessoas têm muita dificuldade de abrir o coração para Deus em momentos de bonança. Em momentos que está tudo bem, a família está bem, os filhos estão bem, em casa está bem, o trabalho está bem, o casamento está bem, na igreja está bem. As pessoas têm a tendência de se afastar de Deus. Mas quando a doença começa a chegar na casa, o problema começa a entrar em casa, então a gente começa a ter tremenda dificuldade. Eu lembro que na pandemia, quando a doença começou a chegar perto de outras casas, os grupos de orações tinha muita gente. Mas depois foi embora. A vida voltou à realidade. As pessoas têm dificuldade de entender a Deus. E às vezes, o que acontece? Os momentos extremos é o momento que Deus pode. Tem mais abertura para trabalhar no coração humano, porque o ser humano busca. Bom, essa é apenas uma introdução. Vamos voltar ao texto principal. Elias, então, tem todo o evento no Carmelo, a gente conhece. Então, agora é hora de ele pedir para Deus, segundo a palavra dele, que chovesse. Né? Que chovesse. Porque a fome era extrema. Então, acontece, nós vamos aqui, anotei aqui algumas características da oração e desse momento de Elias. Veja, Deus diz que vai chover, então Elias, ele diz assim, ó, diga lá para Acabe. Deus disse para Elias. Então disse Elias a Acabe, vai lá comer, porque eu estou escutando ruído de abundante chuva. Eu estou escutando. Ele começa a escutar coisa que não existia. O tema é se ajoelhando diante da promessa. Se ajoelhando diante da promessa. Ele está escutando coisas que todavia não existiam. Acompanhe comigo. Então, Acabe subiu para comer e beber. Elias, porém, ele subiu também, só que ele subiu para o Carmelo. E encurvado em terra, ele coloca o rosto entre os joelhos. Primeiro, Elias se afastou. Elias se afastou num lugar ali no Carmelo. E ali no Carmelo, num lugar sozinho, ele ora a Deus. Senhor, chegou o momento do Senhor cumprir a sua promessa. As pessoas estão sofrendo. Aquele intercede, ele ora, ele clama. Ele pede a Deus que se manifeste. Você tem pedido a Deus que se manifeste na vida do seu país, da sua casa, dos seus irmãos? E ele se afasta. Cada um de nós tem um nosso lugar onde nós nos afastamos. Talvez lá no seu trabalho você tem um lugar. Talvez seja o próprio banheiro que lá no seu trabalho você vai orar em algum momento do dia e passa ali alguns minutos. Ele se afasta e ele ora. A segunda coisa diz que Elias, ele se humilha diante de Deus. Ele se ajoelha e ele coloca a cabeça entre os joelhos e coloca o rosto no chão. E ele começa, então, clamar numa posição de humildade, de reverência, de humilhação. Ele se dobra, ele se inclina ao pó. E ele então começa a clamar a Deus. O clamor é diferente de oração. O clamor ele é intenso. As situações extremas não fazem com que a gente ore. As situações extremas, ela faz com que a gente clame. E o clamor é diferente da oração. A oração nós fazemos aqui. O clamor nós fazemos sozinhos. O clamor nós passamos horas em oração. A gente se ajoelha, a gente clama, a gente espera Deus falar. A gente não ora, ele se levanta e vai embora. Não, a gente tem tempo para ouvir Deus falar. Por que Deus não fala? Porque as pessoas não param para ouvir. Ele não para ler a Bíblia,
e meditar na Bíblia, não é ler o texto, estou fazendo no livro, estou reavivado sua palavra. Você leu, fez oração, obrigado, Senhor, vou presidir, amém. Isso, Deus, dificilmente você consegue ouvir a voz de Deus assim. A voz de Deus se escuta quando a gente se retira, Elias se retira, depois Elias se humilha diante de Deus e ele fica ali. Ele fica ali. Ele se humilha diante de Deus, ele confessa quem ele é, seus pecados. Um homem falho como qualquer de nós. E Tiago vai dizer, Elias era como um de nós. E ele orou e Deus ouviu ele. Mas ele, ao se humilhar diante de Deus, oração é diferente de clamor. E a gente só entende o que é clamor em momentos extremos. A história continua, o texto continua. Então ele disse ao moço, ele tinha o servo dele, já foi lá, levantou e disse, olha, vai lá, olha lá para o lado do mar, vê o que você encontra lá. E o moço não entendeu muito bem o que ele pedia, levantou, foi lá, ficou olhando. Eu tive o privilégio de ir nessa região, ali, na região ali, no Monte Carmelo, onde Elias subiu nesse monte. E interessante, ele olhava, só via tudo seco, mas olha para o lado do mar, olhava lá longe. Hoje Israel transforma a água do mar em água potável, ele tem um processo de desalinização, onde ele faz todo esse processo. Não tinha esse processo na época de Israel. Ele olhava para o mar, estava mais sede, bom, olha para o mar. Então ele vai lá, olha, e volta, e disse, não há nada. Não tem nada. Não tem nada. Você quer que eu olhe o quê? Vai lá de novo. Então ele volta pela segunda vez, para, fica olhando, o que ele quer que eu veja que não estou vendo? Porque lembra que no versículo 1 ele diz assim, eu sobe lá, come e bebe ou acaba. Porque eu estou escutando o barulho, estou escutando os trovões. Você está escutando aí, escuta, eu estou escutando, mas ninguém escutava nada, só ele escutava. O que estava escutando? Agora ele manda o moço ver algo que o moço ia, e ele voltou a segunda vez e disse assim, olha, não tem nada. Então ele diz, volta. Então ele volta de novo. E ele volta na terceira vez, eu imagino que ele fica lá, isso achar, mas olha em direção ao mar. E quando ele olha o mar, o sol forte, fico imaginando que os olhos começaram a se confundir entre, parece que a água toca, o mar toca o céu, e ele fica confuso, ele não consegue ver nada. Então ele volta pela terceira vez e diz, não tem nada. E Elias diz, volta outra vez. Aí ele volta de novo pela quarta vez. E assim se repetiu pela quinta vez. E eu acho que na quinta vez ele demorou um pouco mais. Quem sabe ficou 10 minutos, 15 minutos, meia hora, tentando achar alguma coisa. Como é que eu vou voltar? Eu não vi nada, agora eu volto. Vou falar o que para ele? Não tem nada, mas eu não tenho nada mesmo. Então ele volta. E volta pela sexta vez. E Elias diz, olha, você tem que voltar de novo. Você vai ver, tem algo lá. Você vai encontrar alguma coisa. Tem algo lá. Então você conhece a história, então ele volta. E ele volta, e assim diz a palavra de Deus no versículo 43, de 1 Reis 18, 43 diz, não há nada. Então Elias disse, volta. E ele foi voltando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na sétima vez, ele vê algo. Diferentemente das 6 vezes, parece que não via nada. Então ele vê algo, ele vê uma pequena nuvem. E a Bíblia usa a expressão que era tão pequena como a palma da mão de um homem. Tão pequena como a mão de um homem. Então ele volta para ele e diz, será que eu vi mesmo alguma coisa? Que tamanho é isso que eu vi? Então ele fica assim, bom, ele volta e diz, eu acho que eu vi agora algo. O que eu vi é assim do tamanho da palma de um homem. Queridos, a vida espiritual nossa, você sabe, você que é um homem de oração, mulher de oração, parece que Deus se encanta quando a gente tem que voltar. A gente tem pedido coisas diante de Deus. Quantas vezes você já voltou? E você olhou, você não viu nada. Você pediu e você não recebeu.
Eu tenho orado por uma pessoa há mais de... Eu retornei para a igreja tem 35 anos. Eu oro por ela há 35 anos. O coração dela está mais brando, é a minha irmã, está mais brando. Mas ela tem dificuldade de se entregar a Deus. Talvez eu tenha orado por alguém por quanto tempo? Mas eu orei pela minha mãe por 12 anos. Eu achava que a minha mãe jamais voltaria para a igreja. Tinha um ódio dos adventistas que era impressionante. E ela se batizou. Depois de 12 anos orando, eu estava no Chile, pastor Josias. E ela se batizou. Eu vinha batizá-la aqui, mas ela se batizou antes. Quando teria uma reunião aqui, ela se batizou antes. Por quanto tempo você ora? Você está cansado de voltar? Você volta a primeira vez, não vê nada, você ora e não vê nada, você ora de novo e não vê nada. Elias diz, volta lá, procura, veja, e ele não via nada. E parece que encanta a Deus que você retorna, que você retorna, que você retorne. E retornar na presença de Deus. Isso faz com que você se torne um homem ou uma mulher mais forte. Quando você retorna à presença de Deus, menor você fica. E maior fica Deus e a sua fé cresce. E você vai compreendendo que as coisas espirituais são totalmente diferentes das coisas carnais. E as coisas espirituais não é que você vai ter a resposta do jeito que você quer, da forma que você quer. Quanto mais você volta, mais um homem e uma mulher espiritual, mais forte você fica. Então, voltar 7 vezes, se você vai ver isso 7 vezes, Naamã, 7 vezes, aqui Elias, 7 vezes, olha lá, 7 vezes é o número que significa, olha, se não perdoa 7, perdoa 70 vezes 7, isso é a amplitude. Quanto mais tempo você volta, mais um homem e uma mulher que conhece a Deus, você vai se tornando. Você conhece Deus na intimidade, no coração. Os que voltam 7 vezes. Sabe quem é Deus? E eles escutam, e aí eles veem em coisas pequenas a manifestação do poder, do amor e da graça de Deus. Elias então disse assim, olha, quando ele diz, eu vejo no versículo 44, se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma de uma mão. Então disse ele, olha, sobe e vai lá dizer para o Acabe, e já pode trocar o pneu do carro, bota o pneu para chuva. Põe o pneu de chuva, porque vai cair chuva. E se ele não trocar o pneu, se ele não deixar o carro em ordem, que a carroça dele que ele tinha na época, e vale aqui a minha brincadeira. Você arruma esse carro, organiza e pega a estrada para que a chuva não alcance você. Porque você vai pegar uma chuva e as ruas eram todas de terra. Elias, ele se afasta, ele se humilha e ele é específico. Isto é, olha 7 vezes e ele é persistente 7 vezes. Específico, ele olha para o lado do mar. Então eu digo para você, seja claro com Deus, não fica orando. Há uma situação, defina a situação para Deus. Ele já sabe, mas Senhor, é isso. A minha oração é isso. Claro, olha para o lado do mar, seja específico, seja perseverante, insiste, vai uma vez mais, vai outra vez. E Elias manteve a esperança. Uma nuvem pequena é suficiente para eu ver que a promessa de Deus vai se cumprir. Você consegue ver que as promessas de Deus estão para se cumprir? Consegue ver? As pequenas coisas estão se tornando hoje grandes coisas. A gente olha no mundo natural, a natureza geme, a natureza se revolta. Dentro do nosso próprio país a gente consegue ver isso. As chuvas, o homem machuca a terra devolve para o homem o que ele faz contra ela. Então a Bíblia diz que a terra geme. Você olha no mundo político, você vê que cada vez os homens não se entendem com as redes sociais, os homens estão se matando nas redes sociais de ódio. Você vê, então, que o mundo em guerra termina uma, mal termina, continua, começa outra, a maldade é tão grande. Estupro, violência, queima, corta a cabeça de crianças, de idosos. O ódio é tão grande quanto o ser humano. Você consegue ver que vai chover também nuvens pequenas, essas são nuvens grandes.
Que coisas pequenas acontecem na sua vida e na minha vida que a gente vê a manifestação de Deus, o cuidado de Deus. Você vê a resposta à sua oração em pequenas coisas, como Deus tem cuidado de você. Elias viu uma nuvem pequena, ele viu chuva. Quando há 3 anos já não chovia mais, uma nuvem pequena. Essa é a nuvem que eu estou esperando. Esse é o sinal que eu estou esperando. Vai chover. Você consegue ver? É difícil. Somente aqueles que voltam 7 vezes podem ver em nuvens pequenas a manifestação do poder de Deus. Em pequenas coisas que Deus está agindo, que Deus está vivo, Deus não está morto, que Ele é tão real como a pessoa que está ao seu lado. Elias manteve a esperança. Elias não desistiu, ainda que os outros não viam. O moço não via. Volta de novo, ele não via. Ainda que as pessoas não vejam o que você vê, ainda que as pessoas não compreendam o que as Escrituras diz, mas você vê. Você consegue ver nas páginas das Escrituras pequenas nuvens. Amém. Você consegue ver? Muitos não Amém. veem. O moço não via, volta de novo. E às vezes você não vê, Deus quer que você volte de novo. Se ajoelhe diante da promessa. Se ajoelhe diante das promessas de Deus e clame por elas. Mas, por favor, não desista, persevere. Vê a manifestação de Deus nas pequenas coisas que podem estar acontecendo ao seu redor. E homens e mulheres que voltam 7 vezes, esses conseguem ver. E eu quero terminar com algo lindo que deve acontecer em nossa vida. Elias se afastou, Elias se humilhou, Elias foi específico, é para aquele lado, é isso, olhe para lá. Elias foi persistente, não desiste, volte 7 vezes. E Elias manteve a esperança, ficou ali, enquanto não viu a promessa se cumprir. Então, diz a palavra de Deus assim no versículo 45, e dentro de pouco tempo se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. E então Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E aí, versículo 46. E a mão do Senhor veio sobre Elias, o qual dirigiu os seus lobos, correu diante de Acabe até a entrada de Israel. E eu termino dizendo, uma pequena mão, ele viu grande chuva, nuvens negras, que tomou conta do céu. E Deus se manifestou de forma poderosa. E agora, Elias celebrou. A Bíblia tem algumas coisas cômicas. Esse é um negócio meio interessante, é meio cômico, porque Elias, ele não pediu uma carona no carro lá de Acabe, Elias, ele correu. Você sabe mais ou menos a distância que ele correu? A distância aqui é entre 45 a 50 quilômetros. A distância de onde ele estava, do monte até Jezreel, é de 45 a 50 quilômetros. Ele cingiu, ele pegou, arregaçou aqueles vestidos que ele tinha, subiu na canela, amarrou para que desse para ele condições de correr, e ele foi na frente, e eu imagino que ele ia gritando e correndo, vamos, Acabe, corre, a chuva está vindo aí, ó. Falei que ia chover, eu falei que ia chover. Então ele começa a correr, e ele dançando na chuva, e ele começa a dançar na chuva e correr na chuva, e desfrutar da chuva, enquanto corria, as bênçãos de Deus caíam, e ele ia correndo e celebrando. Isso é espetacular na Bíblia. Quando eu olho para a Bíblia, eu falo assim, isso aqui é lindo. Ele cinge os lombos, ele levanta as roupas, amarra tudo para não impedir que ele corresse. E ele começa a celebrar a chuva. Ele dança, ele canta, ele corre na chuva. Celebre as bênçãos de Deus na sua vida. Não seja alguém que fique quieto, mas se manifesta através de uma oferta de gratidão. Nos cultos, eu gosto de igreja que abre espaço no culto para celebrar. Igreja que tem no sábado, o momento da celebração dos milagres de Deus.
na quarta, no domingo, mas tem no sábado, tem um momento de manifestação. Isso pode ocorrer na escola sabatina, isso pode ocorrer no culto, mas você tem que contar o que Deus faz por você. Celebre as vitórias que Deus fez na sua vida. Isso faz parte da minha e faz parte da sua vida. O pastor José sabe os desafios que nós passamos no Chile. Eu orei pelo meu presidente naquele país por 6 meses. A comportagem era muito difícil naquele país. Eu fiquei lá quase 6 anos. Nos últimos 2, 3 anos, Deus se manifestou naquele país de uma forma que eu nunca esperava. A comportagem tomou uma proporção que o último ato, antes de voltar ao Brasil, foi reunir todos os pastores do país só para falar da obra de publicações. Todos os pastores de 6 campos na época daquele país. Milagres começaram a acontecer. E eu orei por 6 e jejuei uma vez por semana. Josias não sabe disso, pastor Josias. Eu orei pelo pastor Guido por 6 meses e jejuava uma vez por semana por ele. Porque eu não via, eu não conseguia. Então eu voltava para Deus, eu voltava. Você me trouxe para quê nesse lugar? Para quê nesse lugar? Para quê nesse lugar? Então, Deus se manifestou. E ele fez milagres que nós não éramos capazes de fazer como seres humanos. Você tem muitas histórias de voltar. E você tem visto nas nuvens pequenas a manifestação de Deus. Que Ele te abençoe hoje, no seu dia a dia, na sua vida. E que você persevere. E que você veja que Ele está vivo nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Amém. Que Deus te Amém. abençoe. Eu quero Amém. pedir que Deus enche o seu coração de alegria e de gozo nesse dia. Amém. 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 Deus Amém. seja louvado, meu Deus. Amém, glória a Deus. Amém. Pastor Adilson, louvado seja Deus. Se você puder concluir a mensagem com uma oração, eu creio que nós precisamos aprender, pastor, a buscar, a voltar, sermos perseverantes, né, e entrar no âmbito do clamor mais do que na oração. Para que haja clamor, realmente é preciso aprender a ouvir a voz de Deus, né? Então, pastor, por favor, termina com uma oração para a gente essa parte da mensagem. Depois nós vamos entrar nos testemunhos aqui, irmãos, todos vão poder participar. É um momento de celebração, um momento de alegria, para a gente fazer como Elias, celebrar as respostas de Deus, né, pastor? Amém. Amém. Oremos. Amém. Eterno Deus, nosso Pai. Que privilégio poder dizer isso, Pai, porque o Senhor é um Pai. É o único Deus verdadeiro. E a gente pode se dirigir ao Senhor estando seguros de que o Senhor inclina os seus ouvidos para nos ouvir. Amém. O Senhor se encanta, se maravilha, se deleita em nós. A palavra de Deus que o Senhor se deleitou no Filho e que o Senhor também se deleita em seus filhos. Amém. O Senhor olha para nós e o Senhor tem prazer quando nós voltamos, quando nós retornamos na sua presença, quando nós paramos para ouvir, quando nós ficamos no silêncio, esperando ouvir a sua voz, e nós sentimos a sua presença tão real na nossa vida. Amém. Obrigado por esse grupo de irmãos em diferentes lugares, que se uniram hoje em oração, que estão diante do Senhor, que têm suas lutas, seus desafios, que têm sentido alegria, que têm dado testemunho em pequenas nuvens. Eles veem que o Senhor está vivo, é real, e que uma grande chuva virá, com a manifestação do seu poder, que cumprirá suas promessas em nossa vida. Amém. Permaneça conosco e nos dê alegria da salvação a cada dia, em Jesus. Amém. 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 Pastor Adilson, um abraço, querido. Amém. A gente está próximo aqui, você me convidou para a gente almoçar algum dia, eu estou esperando esse convite se concretizar, viu, pastor? Vamos, eu já viajo, hoje, terça, quinta-feira já viajo para a Argentina, e vamos nos encontrar, acho que no Maranata. Dá um abraço em Los Hermanos, lá na Argentina, povo abençoado lá. Amém. Obrigado, viu, pastor? De Valeu. coração. Você é um grande amigo e uma inspiração para nós, um motivo de inspiração. Amém. E hoje, irmãos, nós vamos aproveitar para orar pelos nossos comportores. Eu não sei se nós temos algum comportor aqui no nosso grupo agora, né?
mas é um grupo muito especial. Aqui na minha cidade eu tenho um casal de comportores aqui, eu oro por eles todos os dias. Eles são comportores regulares, viu, pastor Adilson? Há 26 anos nesse ministério, e o irmão Ellerson, e eu tenho um carinho, um respeito muito grande por ele, pela esposa. Já convidei eles para vir aqui em casa, já tivemos juntos. Tenho dado uma força para ele, assim, dentro de algumas ações aqui dentro da cidade. E ele é um missionário, um camarada comprometido, um ancião de igreja, um pastor de sustento próprio, né, de sustento próprio. Amém. Eu amo esse ministério, já vivi momentos de glória com ele também, momentos difíceis, né, mas é parte da pregação do evangelho nos dias atuais. Pastor, obrigado, tá? Se o senhor quiser continuar, nós vamos entrar agora aqui na parte de testemunhos, de pedidos de oração. O senhor pode ficar à vontade. Um abraço na Edna e nos meninos, tá bom? Tá bom. Obrigado. E no Maranata a gente vai se ver. Vamos ver se a gente come junto ali algum dia. Se Deus quiser. Um Amém. abraço a vocês. Amém. Meus irmãos, nós vamos agora no momento, eu creio que na semana passada nós terminamos de uma forma maravilhosa, com testemunhos, começamos a ouvir aqui vocês, pedidos também. Nós temos algumas mãozinhas levantadas, Maria Anália, Maria de Lourdes e alguns outros. Vamos nessa ordem, tá? Você pode participar agora, abre sua câmera, só o áudio. É o momento de nós voltarmos, é o momento de celebrar, como o pastor Adilson nos ensinou, através da palavra hoje, né? Vamos lá, quem vai ser o primeiro aí, ou a primeira? Bom dia. Bom dia, minha irmã Maria de Lourdes, bem-vinda. Deus abençoe a todos nós. Amém. Meu pedido, pastor, hoje meu filho ele está desempregado há um bom tempo e ele vai fazer uma prova da Caixa domingo, agora que vem. Eu queria que vocês orassem por ele, o nome dele é Euler, e continuassem orando pelo meu irmão, como eu falei para vocês, né, do julgamento que vai acontecer dia 22 agora, por causa da calúnia que levantaram contra ele. Eu queria que vocês... Amanhã, vai ser amanhã, né, minha irmã? Eu queria que vocês orassem para que Deus, assim, colocasse a mão, né, para que ele possa, assim, ser liberto, né? Não sei o que vai acontecer. A gente está muito preocupado com isso. Amém, amém. Esses são meus dois pedidos de hoje. Amém. A irmã Maria Anália também levantou a mão. Alguém ali, irmãos, estava falando sobre o pastor Brito. No domingo eu consegui visitá-lo, tá? Irmãos, assim, a gente não perde a esperança, né? Não perde a fé. Ali Deus precisa atuar, precisa continuar atuando, tá? Manassés, e nós estamos agora não mais no âmbito da oração, estamos no âmbito do clamor, como nós vimos hoje. E para que isso aconteça é preciso realmente a gente dedicar tempo e parar para ouvir a voz de Deus. Vamos lá. Maria Anália, você agora. Cadê? Você está por aí? Você tinha levantado a mãozinha. Maria Anália. Se não é ela, Helenita Medeiros, pode ser agora. Levantou a mão também, a irmã Liege, a irmã Ana Q, aparece aqui como Ana Q. Irmãozinho, precisa ser bem ágil aí nesse momento, tá bom? Porque senão... Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Bom dia, Helenita Medeiros. Bom dia, minha irmã. Que a graça de Cristo esteja em nossas vidas. Amém. Mensagem que tocou bastante no meu coração. Amém. E eu tenho muitos motivos para poder celebrar e glorificar o nome do Senhor. Porque nem sempre Deus responde às nossas orações como a gente quer, como a gente pede, mas a grandiosidade de Deus em nossa vida nos faz com que a gente celebre. Há 3 anos atrás, eu perdi uma filha num trágico acidente de automóvel e eu tenho enfrentado lutas e eu não quero pedir oração, eu quero celebrar a Deus, mesmo com essa dor no meu coração. Porque hoje eu crio os filhos dela e um dos filhos dela, o mais velho, ele hoje está sofrendo pelos traumas da perda da mãe, porque ele carregou a mãe morta nos braços e não sabia que ela estava morta. Ele teve uma fratura na coluna e foi para o hospital, e quando ele voltou do hospital, que ele procurou pela mãe, a mãe já tinha sido enterrada, sepultada. Então, hoje ele está vivendo esses traumas, se afastou dos caminhos do Senhor, não tem motivos para poder crer em Deus,
Já depois, né, de 2 anos, ele vivendo esse drama, e hoje ele está se envolvendo com coisas que, aos olhos de Deus e aos nossos olhos, não são permissíveis, mas eu louvo a Deus, que foi como o pastor acabou de pregar. Eu preciso voltar 7 vezes mais, clamar a Deus e agradecer a Deus por todos os momentos. A vida para mim não tem sido fácil, não tem sido... É uma vida de constante luta, mas o poder de Deus, ele é maravilhoso. E eu estou aqui simplesmente para poder agradecer, perseverar Amém. e saber que Deus tem... Essa é a grande promessa que foi pregada aqui hoje. Deus tem na minha vida e tem na vida de muitos irmãos. Então, Amém. hoje é um motivo para Amém. celebrar. Eu Amém. celebro a Com Deus, certeza, né? mesmo em meio a toda a dificuldade que eu tenho enfrentado, mesmo em meio a todos os desafios que eu tenho enfrentado, eu celebro a Deus e agradeço a Deus por esse momento, por essa reunião, esse encontro, onde a gente pode cada vez mais estar mais perto de Deus às primeiras horas da manhã. Amém. 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 Louvado seja Deus, minha irmã. Puxa, fiquei aqui bem impactado com o seu testemunho, mas que Deus seja louvado. Não desista, tá bom? Irmã Pastor. Liege Maria tinha levantado a mão. Bom dia, pastor. Bom dia, Bom pastor. dia, minha irmã Liege. Eu queria dar um testemunho, né? Sim. Em 2020, eu perdi também uma filha, com 9 anos, especial. Dormiu no Senhor. Foi necessário que ela dormisse, porque daí descobrimos um câncer no marido. E durou 8 meses. Cuidei dele, também faleceu. E dali a um mês, a minha mãe morreu de Covid. Então, foram 3 pessoas, assim, muito importantes, né, durante 9 meses, vamos dizer, de perda. Mas hoje, o que me impactou, assim, no sermão do pastor, em relação a Elias, na seca, né, de Serepta, a minha filha, ela tinha síndrome de Down, síndrome de West e autismo severo. Era uma criança totalmente dependente. E quando ela nasceu, ela não conseguia mamar em mim. E eu tinha que tirar o leitinho, botar na mamadeira e dar. Durante um mês eu consegui amamentá-la dessa maneira. Depois secou o leite, introduzi outros leites e ela não aceitava. E ela começou a ter uma diarreia muito grande, perder peso, e eu levava ela em tudo quanto é hospital e não conseguia resolver a situação dela. E eu dava aquele soro Hidrafix de farmácia. E ali que ela não era desidratada, né? E eu estava perdendo a esperança com a minha filha. Aí cheguei num outro hospital aqui e acolheram ela. Ela já estava assim muito magrinha. Ela teve que tomar ficou 11 dias baixada no hospital, teve que tomar um leite especial e tomou esse leite especial por 4 anos. Com 3 anos, ela tinha 3 anos, eles queriam tirar o leite dela, mas ela não aceitava outra medicação, outro leite, ela não aceitava. E o governo dava esse leite. E eu lembro que, na época, era uma caixa de 12 latinhas por mês, e eles tiraram o leite dela. E eu tentava dar outro alimento, ela não aceitava e dava. E aí eu fui dando aquele leite que estava ali. Enquanto eu dava aquele leite, pegava na lata, dentro da caixa, por 2 meses eu me fraguei, que eu digo assim, mas não acaba esse leite, que estranho. Aí que eu me lembrei da viúva de Serepta, né? Que o azeite não terminava. E eu fui pegando na caixa e eu orando para Deus e fui dando aquele leite para ela. E a consulta era dali a 4 meses. Deus sustentou minha filha com esse leite durante 5 meses. Nossa. E quando eu voltei no hospital, eu digo assim, olha, vocês acreditam ou não? Ela está tomando esse leite porque ela não toma outra coisa. E aí eles riram e me deram novamente, né, a receita para mim pegar, só que daí levava mais um mês, então levou 5 meses
uma caixa que levava um mês. Então, Amém. isso é uma das coisas que Deus assim, cuidou muito de mim. Eu tenho vários testemunhos, assim, né, em relação aos cuidados de Deus na minha vida. Amém. E foi muito impactante na época. Claro, hoje ela dormiu, depois com 9 anos, dormiu tranquila, bem no dia do meu aniversário, 2020. Ela acordou normal, dormiu, faleceu. Hoje eu aguardo muito mais ansiosa a volta de Jesus para reencontrá-la. O meu esposo pegou um câncer porque ele fumava, então ele morreu com 54 anos. Esse ano eu completo 55, pedi um varão para Deus para que me ajudasse na obra. Deus me deu um marido maravilhoso, que está comigo, então eu estou vivendo uma nova etapa da minha vida. E eu cuido de uma senhora, de um casal aqui da igreja, que ela tem Alzheimer. E ela é fantástica, porque ela não esquece de Jesus. Ela pode até esquecer todo mundo, mas de Jesus não. Então, Deus está me dando assim, uma nova oportunidade de vida hoje, diferente, mas na sua presença. Então, eu louvo a Deus. Amém. Amém. Porque Deus tem cuidado de mim. Puxa, minha irmã Liege, que bom ouvir esse seu testemunho. Passei por algo parecido com o da senhora. Eu não sei se esse leite que a irmã dava era o Neocate, é um produto muito caro. Minha filha teve o mesmo problema. E, na época, custava R$300 uma latinha dessas. E lá eu tive que comprar, não conseguia a doação. Mas louvado seja Deus. Esses testemunhos, Ellen White diz que nós não devemos nos preocupar, né, estar ansiosos pelo futuro, a menos que nós nos esqueçamos da forma como Deus tem nos guiado, né? Com certeza, sabe, pastor? E quando ela pregou o leite dela, e quando eu estava no hospital, eles falaram assim, olha, ela está tomando esse leite, então ela está com alta, só que ela vai ter que ter esse leite para ir embora, né? E eu saí procurando nas assistências sociais do hospital, em tudo quanto é lugar, o leite, mas não tinha. E aí, numa sexta-feira, eu estava no quarto, entrou uma mulher e disse assim, aqui tem uma paciente, Amanda, assim, que toma Pregumim. Eu digo, sim, é minha filha. Ah, eu tenho 6 latas para doação lá, a senhora aceita? Nossa. E aí nossa, né? Eu digo, ô, Senhor amado. Daí eu peguei, sim, aí fizemos contato, eu fui na casa dela, busquei, e quando eu fui na casa dela para receber as latinhas, ela disse assim, eu sei que o governo demora para dar, então eu vou tirar mais o mês que vem e a senhora pode vir aqui buscar. Então Deus sempre, sempre, sempre. Amém, amém. Louvado seja Deus, minha irmã Liege. Vamos lá. Puxa, 2 testemunhos impressionantes. Pastor, eu preciso falar que eu estou no hospital e eu preciso descansar. Sim, minha irmã Beth, por favor, a irmã Beth está lá nos Estados Unidos, viu, pessoal? Foi operada. Nós estamos orando pela senhora, viu, minha irmã Beth? Obrigado, pastor. Eu quero agradecer que a minha cirurgia foi um sucesso. Amém. Agora são 5:45 da manhã, e quando for 8 horas, vai fazer 24 horas que eu operei. E o médico pediu para estar, que esses 24 horas são cruciais para mim não ficar numa cadeira de roda. Então, eu acho que Deus já fez o milagre e Ele vai continuar completando esse milagre. E se Deus quiser, eu não vou ficar na cadeira de roda. Em nome de Jesus, gente. Minha irmã Beth, muito obrigada. Obrigado pelo seu testemunho, pela sua participação. Nós estamos orando pela senhora desde quando a senhora começou a fazer o pedido, tá bom? E a senhora vai contar, já está contando esse milagre. Eu tenho certeza de que Deus vai levantar. Vai me restabelecer. Deus ainda tem muitos propósitos na sua vida, tá bom? E eu tive que viajar, e eu moro em Minneapolis, eu estou em Houston. E o médico especialista que fez, um dos 3 médicos mais influentes, mais capacitados para fazer essa cirurgia,
Ele é brasileiro, o Puxa, doutor Gustavo. dá um Então, para abraço. mim, foi uma bênção, Amém. porque o problema da língua, muitas vezes, é difícil, né, para a gente entender. E ele fala português, é do Sul, e foi uma maravilha. Tem mais de 30 anos de experiência aqui, então foi uma maravilha, tá? Deus Obrigado, colocando os gente. instrumentos aí para lhe ajudar. Dá um abraço no doutor Gustavo, fala com ele desse grupo de oração que a irmã participa, né? E vamos celebrando, hein? É momento de celebração, tá bom? Bom vê-la. Obrigada, gente. Um dia aí Obrigada. Deus abençoado. abençoe todas vocês, tá? Amém. Eu vou ter que agora sair para me descansar. Amém. Essas 24 horas sejam 24 horas de milagre. Tá bom? Amém, amém. Obrigado. Irmãos, nós temos oportunidade para ou dois testemunhos. Bom Sim, dia. Eu gostaria de falar. Sim. Eu toquei por assim, não vou falar que é um acidente, mas acabei tocando, eu estou no meu trabalho, tá? Eu já estou no trabalho aqui, é muito cedo para mim. Então, eu nunca entrei. Todas as vezes que eu vou entrar, está na hora de eu sair, eu estou fazendo culto em casa e acabo não entrando. E aí, hoje, entrar para mim foi um privilégio conhecer vocês. Agradeço a Deus por isso. Amém. Vi que o que Deus deixa escrito é correto. No mundo tereis aflição. Mas aqui eu vi os bons ânimos mediante a todos os problemas. Meu testemunho hoje é que a vida de vocês realmente impactam. Com todos esses problemas, vocês estão falando de Deus. Essa é a nossa esperança nessa volta que está tão próxima. Então, eu rogo a Deus que cuide de vocês, na individualidade que Ele sempre tem feito, que durante esse dia todo, mesmo mediante essas dores que vocês têm, sorriam, e que Deus nos mande verdadeiros adoradores, para que possamos falar dele e tirarmos do pecado aqueles que necessitam, porque a sua volta está próxima. Muito obrigada Amém. por ter falado com vocês. Deus os abençoe. Se puderem intercederem pelo Paulo, meu irmão, ele vai fazer um exame dia 30 no Rio de Janeiro. No Espírito Santo, né? Eu sou carioca, mas moro no Espírito Santo. Está com suspeita de câncer no intestino. Mas mais do que a cura, que ele entenda quem é Jesus. Porque curar é fácil, mas a gente quer a eternidade. Então, se vocês puderem... e o clamor, para mim, é um presente. Eu não vou poder ficar mais com vocês, daqui a pouco o pessoal começa a chegar. Isso aqui não é silêncio numa hora dessa. Então, eu agradeço a Deus, porque esse silêncio aqui não existe. Então, eu estou conseguindo falar com vocês. Muito obrigada por conhecê-los. E mais Irmã ainda... Ana, é Paulo, pela eternidade, é Paulo o nome do seu irmão, né? É Paulo e André, que são meus dois irmãos que eu quero conversão. Você já mandou o pedido lá pelo Google Forms? Já? Eu não consigo. Eu tô falando que a primeira vez que eu entro aqui, eu me então botar no grupo, eu não conseguia falar com ninguém. Me dá um oi lá que eu vou mandar esse formulário para a irmã fazer o pedido, para a gente espalhar esse pedido aí para todo mundo, tá bom? Tá. Minha querida, muito obrigada. O privilégio é nosso, tá? De tê-la aqui conosco. Irmãos, eu preciso agora passar a palavra para o irmão Joabe. Irmão Joabe, você tem aí alguns minutos também, tá bom? Louvado seja Deus, irmãos, por esses testemunhos, pelo culto. Não dá para eu falar? Eu queria falar. Tá, só um momentinho, minha irmã, que o irmão Joabe tem uma mensagem para passar e nós terminamos com a irmã Luzia, tá bom, irmã Luzia? Tá ok, muito obrigada. Isso, meu irmão Joabe, bem-vindo. Qualquer coisa eu faço. Amém. Bom dia, irmãos. Bom, a mensagem que eu vou passar aqui vai ser rápida também, devido ao nosso tempo, mas é algo muito importante, graças a Deus por tudo que Ele tem feito, e é algo que, conforme o pastor falou, né, então a gente tem que ser perseverantes na oração, e os testemunhos acabam reforçando isso. Eu vou compartilhar com vocês aqui, vai ser bem breve, e aí já passo novamente a palavra aí. Mas veja só, irmãos, aqui a gente tem um texto da irmã White, que eu acho que é importante a gente refletir nele e nos tornarmos, de fato, pessoas que intercedem e pessoas que sejam perseverantes, que sejamos instrumentos de Deus, certo? Então, aqui, esse texto, ele diz o seguinte, ó:
Então, é muito importante que os irmãos se atentem a isso, né? Satanás bem sabe que todos quantos ele puder levar a negligenciar a oração e o exame das Escrituras serão vencidos por seus ataques. Portanto, inventa todo artifício possível para ocupar a mente. Então, veja bem, irmãos, todos nós aqui temos necessidades, lutas, provações, e, de fato, precisamos de respostas, e como muitos já testemunharam, essas respostas, elas sempre vêm através da oração e estudo das Escrituras. Então, nós temos que manter firmes diante dos nossos pedidos e não podemos desanimar. Porque, como diz aqui a irmã White, deixa isso bem claro, Satanás, ele sabe que você está orando por uma causa que, humanamente falando, é impossível. É uma causa, às vezes, um problema muito grande que você vem enfrentando, e Deus quer que você mantenha como uma pessoa, sua fé como uma pessoa intercessora, como uma pessoa que ora, como uma pessoa que estuda a palavra, e como você também seja um evangelista. Como você pode fazer isso? Você também pode ajudar outras pessoas a orar, a buscar a presença de Deus, a estar junto conosco nesse grupo. Então, eu coloco aqui um desafio para todos vocês, né? Assim que eu terminar a fala aqui, eu vou mandar lá no grupo o link para que você convide uma pessoa, inclusive nesse texto lá, vai estar esse texto aqui, né, em destaque, falando justamente isso que eu acabei de mostrar para vocês. Por quê, irmãos? O inimigo sabe que há pouco tempo para ele nessa terra. Então, quanto mais pessoas ele puder tentar desviar da presença de Deus, quanto mais ele puder fazer com que você, ou um parente, um amigo seu, se desanime na fé, ele vai trabalhar pesado nisso, porque ele vai trabalhar, como diz aqui o texto, para ocupar a sua mente. Então, ele vai inventar todo o artifício para que você desanime, para que você desacredite. Então, eu acredito que todo mundo tem um parente, um amigo que você pode convidar para esse pequeno grupo, para que ele também possa ter as suas orações atendidas pelos intercessores desse grupo, por todos nós, e para que ele possa também, essa pessoa possa ser abençoada pelo Espírito Santo. Então, tem um desafio para você. Você convide pelo menos uma pessoa para participar desse grupo. Eu vou mandar o link lá no grupo, e eu espero que o Espírito Santo use você, assim como você tem sido abençoado através desse PG aqui, né, nesse grande grupo aqui, para que você também abençoe outras pessoas convidando para participar. Então, é isso. E que Deus abençoe todos vocês. Tá bom, pastor? Amém. Amém. Obrigado, irmão Joab, pela mensagem, né, pela reflexão aí. Irmãos, nós temos mais de 1.400, 1.200, 1.300 pessoas participando dos nossos dois grupos, né, no WhatsApp. E nós estamos tendo aí uma média de 150, até 200 pessoas nós já chegamos. Então, eu creio que se cada um de nós incentivarmos e motivarmos a outros, nós vamos aumentar esse número aí de adoradores, de pessoas que precisam desses momentos, né? Então, olha aqui, que Deus seja louvado. Tem uma irmã que pediu para participar. Cadê você? Nós precisamos encerrar. Pastor, se tiver vencido o horário, deixa que eu falo da próxima. Então tá. Tá bom? A irmã vai ser a primeira lá na próxima, tá bom? Tá bom. Irmãos, nós queremos respeitar o horário das 7, o pastor Adilson ainda está por ali. Meu pastor, puxa, que bom, né? E você poder ouvir esses testemunhos aí também. Vamos nos preparar, pastor Adilson, para você voltar e, de repente, falar um pouco mais de reportagem, das nossas publicações, né? Do Impacto Esperança, que é esse ministério que Deus levantou nessa igreja para que as nossas literaturas sejam como folhas de outono. Eu estava no Chile quando Eu sou comportora, viu, pastor? Irmã Helenita, aqui, ó, pastor Adilson, tem uma comportora aqui, Helenita Medeiros, hein? Isso. Em que estado que a irmã comporta, irmã? Eu aqui na Bahia, aqui em Camaçari. Oxe, mainha, hein? Em Camaçari. Oxe, bichinho! Oxe, bichinho! Gosto muito do povo baiano, viu, minha irmã? Gosto muito desse povo aí. Agosto, se Deus quiser, deve estar por aí, pela Bahia, irmã, se Deus permitir. Tá certo, eu vou te encontrar. Se Deus quiser. União Leste brasileira. Isso aí, cada vez melhor. Eu estou na UCOB aqui, viu, irmã? Mas a União Leste me marcou muito, viu? Eu trabalhei ali em Luiz Eduardo Magalhães, puxa vida, inesquecíveis os momentos. Mas, irmã Helenita, o pastor Adilson, você vai estar onde, pastor? Lá na Bahia? Mês de agosto, vou estar em Salvador e vou estar no interior, acho que é Vitória da Conquista, algo assim.
Olha aí, ó. Então, eu vou te encontrar em Salvador, que é pertinho aqui daqui. Vai estar na minha sede, na minha região. Amém. Na União. Vamos clamar pelo nosso pastor Adilson, viu? Gente, não é fácil. O Ministério de Publicações, para mim, é um dos ministérios mais difíceis dessa igreja, tá? Pastor Adilson é do Chile, né? Não, ele é brasileiro, é de Campinas, irmã. Campineiro, né? Campinas, São Paulo. Mas é um ministério difícil, viu? E para mim, a pessoa que consegue se manter aí e não... são heróis, tá? Pastor Adilson, nosso herói brasileiro aí, hein? Firme nesse ministério. Irmãos, vamos terminar com uma oração, então. Não deixem de se inscrever no nosso canal do YouTube. Falta pouquinho para a gente começar a transmitir por lá. Queremos alcançar mais pessoas. O culto de hoje, ele foi gravado e vai ser postado um pouco mais de tempo ali no nosso canal do YouTube, que chama PG Online, tá? Então, que Deus abençoe vocês. Na próxima terça-feira, nós vamos ter aqui o pastor Alexandre Carneiro, ele é secretário da Associação Mineira Sul, um grande amigo que nós temos, uma pessoa muito especial, um grande evangelista, um grande administrador agora também. Nós já estamos orando por ele, assim como oramos pelo pastor Adilson para a vinda dele hoje aqui. Vamos terminar orando? Querido Pai, que privilégio poder estarmos juntos nesta manhã, neste encontro inspirador, onde a Tua palavra nos esquentou, onde a Tua palavra nos desafiou, a nós, quem sabe, deixarmos somente a vida de oração e entrar no âmbito do clamor, a obedecer às Suas ordens, a ouvir coisas que os outros ainda não ouvem, porque são proféticas, e para isso é preciso uma conexão, é preciso visão, é preciso que os nossos sentidos espirituais sejam guiados pelo Espírito Santo. Senhor, abençoe cada adorador que participou neste culto, nesta manhã, os testemunhos, pedidos. Nós estamos com quase 2.000 pedidos, Senhor, de oração que estão vindo desses irmãos com clamor aí pelo Brasil e pelo mundo. Nossa irmã que está nos Estados Unidos em processo de recuperação ali depois de 24 horas da cirurgia, que ela possa ser restaurada, que ela possa dar testemunhos aí do teu amor e do teu poder ali na saúde dela. Senhor, fica conosco nesse dia, entregamos a nossa vida, entregamos tudo que nós somos, a pequenez que nós somos, para que por meio de ti o Senhor se manifeste na nossa vida. Amém. Te louvamos, Senhor, te agradecemos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. 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 Chegou o momento da despedida. Amém, amém. Bom dia, com alegria. Bom dia. Bom dia com alegria. Amém. Batismo do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Amém. Toda Bom dia, essa com alegria, sexta-feira, todos. no poder do Senhor Jesus, meu Pai. Obrigada. Amém. Bom dia. Vamos celebrar, meu povo. Dia de celebração. Bom dia, com alegria. Irmãos, recebam um abraço à distância, viu? Tem abraço virtual também, então, já que a gente não pode, assim, se abraçar, né, se apertar, recebam aí esse abraço, tá? Com carinho, com amor. A minha filha, olha, Um abraço para todos. Um abraço. linda. Abraço. Irmã Alice Oliveira, minha querida irmã Alice, um abraço. Obrigada, pastor. Amém. É um abraço, Amém. menina. Vamos sim, vamos sim. Eu pedi que eu quero aqui. Cida Maria.